Ontem houve uma batalha entre o bem e o mal. Deus usou poderosamente de um servo de Deus. Parecia cena de filme. André Mendonça, com toda a serenidade de um servo de Deus, falou firme e limpo, sem gritar, sem precisar de careta de vilão barato. Já o Alexandre de Moraes, meu amigo, parecia que tinha engolido um marimbondo azedo e cada palavra saía com espuma de raiva da sua boca. Parecia até pastor possesso pregando em culto de fogo estranho. O contraste foi tão gritante que de um lado você via um servo de Deus e do outro lado você via o Satanás em carne e osso. E ali ficou claro, de um lado a luz calma e equilibrada, do outro as trevas odiosa e debochada. Num evento que sempre acontece em Nova York, mas dessa vez foi parar num hotelzinho do Rio de Janeiro, que mais parecia salão de formatura improvisada. Cada um tinha 5 minutos para falar, mas só foi preciso ouvir o Mendonça para ver Moraes perder a linha e ficar roxo de ódio, quase babando no microfone, como quem não aguenta ser confrontado sem poder mandar prender alguém ali na plateia. Foi constrangedor, parecia briga de criança mimada contra um adulto responsável. Um falou e o outro surtou. Mas rapidinho, antes de eu continuar a contar essa história, eu quero pedir que você deixe o like. Eu peço encarecidamente, deixe o like, porque o like ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E tá vendo esses valores que estão aparecendo aí na tela? São valores que eu faturei trabalhando no mercado digital através do meu celular. Se você quiser aprender a fazer esses valores e até mais que esses, e ainda participar de um sorteio até o final desse mês de R$1.000, fica até o final desse vídeo. Deixa eu tomar um suquinho aqui na minha xicrinha patriótica. Nessa xicrinha aqui eu tô tomando suco, café, água, só para ter o gostinho de expressar a minha hashtag Fora Moraes, o Brasil agradece. Nesse evento, quem falou primeiro foi o André Mendonça, tranquilo, direto, sem precisar forçar nada, e bastou ele abrir a boca para o Alexandre de Moraes virar uma chaleira prestes a explodir. O homem transbordou de ódio, de raiva, de rancor. Parecia desenho animado com os personagens com a fumaça saindo pelas orelhas. Ele não tentou esconder a sua insatisfação e ódio. Foi nítido, escancarado. Cada palavra dele era o retrato da fúria de quem foi colocado no devido lugar por um servo de Deus, o André Mendonça. É só assistir e perceber que de um lado a palavra faz sentido e do outro um sujeito esculachado que perdeu a compostura. Essa é a chance de ver com os nossos próprios olhos quem realmente tem razão e quem só vive do teatro da arrogância. Vamos assistir. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Olha a lapada fina e educada que deu o André Mendonça.
o homem solta a frase: o Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do poder judiciário. E já mete o carimbo da autoridade dizendo: eu tenho legitimidade para falar isso, porque eu estou dentro da mais alta corte do país. Traduzindo, Mendonça falou na cara dura do Alexandre de Moraes, para todo mundo ouvir, que juiz não é super-herói de capa preta para sair aí decidindo tudo no grito sem limite, como se fosse o dono da bola e do campinho. E ainda soltou que o bom juiz é reconhecido pelo respeito e não pelo medo. E ainda ele foi além, ele explicou que quem tem muito poder, como o judiciário, precisa de freio, precisa de responsabilidade, porque senão vira bagunça. E os prejuízos caem direto nas costas do povo. Isso aí é praticamente o beabá da democracia, dito de forma elegante pelo Mendonça, mas que serviu como um tapa de luva de pelica na cara do Alexandre de Moraes, que adora bancar o xerife do Brasil. E vocês viram aí, né, que o Moraes ainda teve a cara lavada de falar em contenção de determinados setores, como se fosse, né, o grande defensor da liberdade. Ele cita a imprensa, cita o judiciário e até compara com a Hungria. Mas ele esquece que aqui no Brasil, quem está fazendo a limpa e caçando a imprensa é ele mesmo. Basta lembrar, a juíza Ludmila Lins Grilo, perseguida, precisou fugir e se refugiar nos Estados Unidos. Um juiz que ousou soltar presos do 8 de janeiro aplicando a lei certinha, com base em sexto de pena, foi parar em um inquérito por ordem do Alexandre de Moraes. Marcelo Bretas, aquele da Lava Jato, está com a corda no pescoço, prestes a ser chutado do cargo. O Sebastião Coelho, desembargador respeitado, está sendo caçado por não bater continência às vontades do Carecão. Então essa história de liberdade de imprensa e contenção de poder é piada pronta. O único que persegue, que caça e ameaça juízes e promotores e legisladores no Brasil se atende pelo nome de Alexandre de Moraes. E o André Mendonça, né? Vocês viram aí com a calma de um professor e fineza de quem teme a Deus, soltou a verdade que parece óbvia, mas que hoje precisa ser lembrada em voz alta. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Em outras palavras, o juiz não pode inventar regras porque ele acha bonito ou porque o ego dele pede. Nós vimos ali que o Mendonça reconhece que ele tem valores pessoais e que o ser humano também tem pré-compreensões, mas que isso não pode superar a Constituição. E ele vai além, ele fala da autocontenção, algo essencial para não virar ativismo judicial, né? Esse câncer que está atropelando consensos da nossa sociedade e rasgando o voto popular. O Mendonça deu o recado. Quem manda de verdade é o povo, não um punhado de togados que se acham donos da lei. Já o Alexandre de Moraes, vocês viram aí, no estilo de rei da bola quadrada, rebate dizendo que só um poder judiciário independente é respeitado. Independente? Independente não, só se for no dicionário particular dele. Ele tem que dizer autoritário, persecutório e acima de qualquer limite. Esse é o judiciário do Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes dá uma indireta para os colegas de toga dele. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. Na prática, ele mandou um recado direto para os colegas da toga, porque ele sabe que tem ministros conversando lá fora, principalmente entre os Estados Unidos, buscando salvar a própria pele. E o Moraes fala como quem se vê acima do bem e do mal, mas o tom denuncia. O Moraes, ele não defende a independência do judiciário, ele defende o próprio império, o próprio poder. O Alexandre de Moraes tem a cara de pau de dizer que o judiciário brasileiro é independente. Independente até da Constituição, né? Porque decisão ali parece sorteio. Abre o código, fecha os olhos e inventa um artigo novo. É a tal independência total, mas não dos outros poderes. É a independência da lei, do povo e de qualquer noção de limite e dignidade. E ainda manda aquele teatrinho. Um judiciário que não é independente não tem direito de ser chamado de judiciário. Pois é, então o dele já devia estar com outro nome faz tempo, porque virou um tribunal de vontades próprias e pessoais, não uma corte de justiça. E aí vem a pérola. Moraes solta que, se não fosse as redes sociais, ele seria praticamente o galã da democracia. Não fosse essa odiosa polarização, repito, insuflado
insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques, que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações. E chegamos hoje, em 2025, como Estado democrático de direito, com a imprensa livre, com eleições. Daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições e com o judiciário independente. Ou seja, ele quer dizer que se não fosse o YouTube, o Facebook, o Instagram, o X, o povo estaria aplaudindo ele. Oh, palmas para ele! O homem realmente acredita que só não é amado porque existe a internet, como se os brasileiros não percebessem as barbaridades que ele tem feito. É o típico discurso de vilão que se olha no espelho e no reflexo se vê como um herói. Só que o reflexo é de ditador com crise de ego. E o mais cômico, para não dizer trágico, é ouvir o Alexandre de Moraes declarar com aquela seriedade de ator de novela ruim que o Brasil passou por 35 anos de provações e chegamos a 2025 com um Estado democrático de direito, com uma imprensa livre. Imprensa livre só se for livre para puxar o saco dele. Porque o Alan dos Santos está refugiado, Constantino censurado, Paulo Figueiredo e Oswaldo Eustáquio também tiveram que fugir do Brasil para não ser alvo. E aqui dentro, todo jornalista pisa em ovos com medo de processo milionário do Moraes. Um fotógrafo foi demitido só porque pegou o reizinho careca mostrando o dedo do meio no estádio. E outro jornalista foi condenado a R$200 mil por divulgar fatos, não fake news, fatos sobre magistrados. E a cereja do bolo, a imprensa não pode entrevistar o Felipe Martins, não pode entrevistar o Bolsonaro, não pode tocar em determinados nomes proibidos. Mas mesmo assim, o carecão sobe no palanque e solta com a maior naturalidade que a imprensa é livre. Livre de quê? Só se for livre para falar o que ele quer que seja falado, porque se falar o contrário, vem multa, censura, bloqueio, demissão e até inquérito. É aquela liberdade de mentir que parece piada. Você pode dizer o que quiser desde que seja para bajular o dono da toga. Agora aqui eu quero que vocês reparem num detalhe que parece pequeno, mas grita mais alto que qualquer discurso. O final das falas. Observem bem a diferença entre os aplausos recebidos. Quando o Alexandre de Moraes terminou, foi aquele bate-palminha frio, tímido, quase um... Vamos encerrar logo, desce daí, tá constrangedor. Já quando o André Mendonça concluiu, a plateia reagiu de outro jeito. Palmas firmes, delírio da plateia, uma recepção calorosa, mostrando sintonia e aprovação verdadeira. E o povo, né, em pé, honrando o discurso dele. Isso aí não é detalhes, isso é um termômetro de quem tocou a consciência da audiência e de quem só cansou o povo com arrogância. Quem assiste percebe, um falou com autoridade e respeito, o outro tentou impor no grito e só ganhou um aplausinho protocolar quase por educação. Veja. Obrigado pela atenção. Claro. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Deus abençoe. Vocês notaram a diferença gritante na reação do povo no final de cada discurso? Quando o André Mendonça terminou de falar, o auditório simplesmente explodiu. A plateia se levantou, aplaudiu forte, delirou por mais tempo de pé, mostrando respeito e concordância verdadeira. Já no caso do Alexandre de Moraes, foi aquele aplausinho burocrático, sem alma, só para constar quase um... Tá bom, pode descer do palco. E sinceramente, depois disso, nem precisa de comentários. Ficou escancarado que a audiência do 24º Fórum Empresarial LIDE se alinhou muito mais com a postura e as palavras do André Mendonça do que com o tom arrogante e persecutório de Alexandre de Moraes. Ninguém mais aguenta esse circo armado pelo Xandão.
E o pior é que todo mundo sabe, ele ainda vai aprontar muito antes de cair. Vai perseguir o Bolsonaro, mirar em Eduardo, talvez até tentar calar Michele, vai tentar acabar com Nicolas Ferreira e quem mais ele puder. E no caminho ele vai jogar veneno em cima de qualquer voz que incomode. Só que isso tem prazo de validade, porque a corda está esticada demais e uma hora ela vai arrebentar. E no meio desse tempo, o que resta pra gente é resiliência, força e muita oração, porque o fim dessa novela já está anunciado. E aqui cabe um agradecimento especial. Muito obrigado, André Mendonça, por ter sido usado por Deus e por ter falado o que precisava ser dito. E aí, o que vocês acharam do discurso do ministro André Mendonça? Eu acredito que ele foi totalmente usado por Deus para desmascarar e calar a boca do Alexandre de Moraes, para lavar a honra do povo de bem, do povo brasileiro, o povo que ora, o povo que busca, o povo cristão que acredita que o Brasil tem jeito. E se você acha isso também, comente aqui embaixo. A tua interação, o teu comentário é muito importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, com os teus familiares, com os amigos, dos grupos de celular e também nas tuas redes sociais. E deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Como eu disse no começo do vídeo, eu estou fazendo essas comissões, ganhando esse dinheiro, trabalhando com o meu celular dentro da minha casa. E a equipe que me ensinou quer te ensinar também a fazer esses valores ou até maiores que esse. Se você quiser aprender a ganhar esses valores ou mais na internet e participar de um sorteio de R$1.000, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo e entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp e eles vão te dar todas as dicas para você ganhar dinheiro de verdade. Obrigado por ter me assistido até aqui. Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.